Tá entendendo? Aí o que Entendi, está na professor. revisão, por exemplo, eu vou explicar como é que se encontra a raiz quadrada de um número que não é uma raiz que não é exata, ou seja, de um número irracional. Que a gente naquele dia viu como é que encontra a raiz quadrada de um número racional. Aí eu explicando esse exemplo, você já tem uma ideia de fazer, de praticar mais um pouquinho o exercício referente a esse exemplo que eu expliquei. Porque se você for É, só estudar um exemplo e cair um diferente, aí você talvez não consiga, entendeu? Aí por isso que eu digo, não estudo só pela revisão. Você pega o que eu estou explicando na revisão e vai lá no livro, dá uma olhada e refaz a atividade referente ao que eu estou explicando. Por exemplo, eu vou fazer a letra B da questão 9, ó, página 19. tá. Assim, professora, quando eu for hoje, antes de assim, ter a prova de matemática, sabe? Eu faço uma revisão assim com as pessoas que não entendem matemática, porque eu já entendi o assunto, assim, os assuntos que a senhora passa, eu vou estudando assim, quando está um Sim, tempo de tarde, eu estudo. Aí quando falta, tipo assim, uns 30 minutinhos, uma hora para a prova, eu faço uma ligação e eu fico, assim, revisando com as pessoas, sabe? Porque vai que elas têm dúvida na prova, elas se atrapalham, muito essas coisas. bem. É, Aí se já dou um estuda assim reforço para essas também. pessoas, sabe? É, tá correto também. Faz uma revisão, né? Aí É, deu para entender porque, assim, matemática, tem umas matérias que são teóricas, fica mais fácil de fazer um questionário e a pessoa responder, aí já tem uma ideia. Mas a matemática, mesmo eu fazendo, por exemplo, eu estou fazendo a revisão, aí já ajuda vocês a ter uma ideia de como. Aí não pode só estudar um exemplo, é isso que eu estou dizendo. Você vai pegar esse exercício aqui que vou fazer agora, aí você já vai pegar lá no livro e fazer outros exemplos, porque não vai cair o mesmo número. Aí você já é, vai estar apto e para fazer um número diferente, porque não é o mesmo número. Tá entendendo? O que tô cai é a mesma entendendo. ideia. Professora, agora sim, uma dúvida, antes dessa de começar a aula, claro. Vai cair alguma pergunta assim, para já eu revisar, sobre assim, dois tracinhos, um apontando para a esquerda e outro para a direita, e tem números dos lados desses tracinhos. Aí a pergunta é: quais destes números são maior que o outro? Por exemplo, do lado esquerdo tem 250 e do lado direito tem 500. Aí a resposta seria logo 500 e a gente colocava o tracinho indicando da direita para a esquerda, entendeu? A questão Essa era? parte que você está falando aí é desigualdade. Esse assunto cai também, viu? Desigualdade cai. Está na página 1. Essa que você falou aí está na página 24. Já já eu vou revisar ele. Certo? Certo. Aí a gente tinha parado aqui, ó, na página 19. Não, a gente parou na página 19. Aí eu vou fazer a letra B como exemplo. Aí a letra B eu estou corrigindo a questão 9. Que ele pega assim, ó, presta atenção, na letra B ele diz assim, ó. Na questão 9 da página 19, determine por aproximações. Ele quer que você determine as aproximações sem o uso da calculadora, viu? Porque mesmo que faça com a calculadora, o valor de cada raiz. Você não vai conseguir explicar na hora mesmo que faça com a calculadora, vai ficar errado, porque ele quer que faça por aproximações até os décimos. Extrair a raiz quadrada, o valor de cada raiz. Então, por exemplo, essa letra B, ó, a raiz quadrada de 13, ele quer que você encontre a aproximação até o décimo. Então, é até a primeira casa decimal após a vírgula. Então, como é que a gente vai fazer? Aí eu vou explicar, aí você já tem uma ideia de que essa questão é interessante você fazer mais exemplos dela e não só olhar para esse, tá certo? Então, por exemplo, ó, a gente tem os quadrados perfeitos aqui, ó. Vou fazer aqui, vamos relembrar os quadrados perfeitos, tá bom? 3 vezes 3 dá 9, né? Raiz de 9 é 3. Né? Ainda está um pouquinho mais longe, né? Certo?
Vamos para o próximo. 4 vezes 4. Eu estou botando reticência porque existe 2 vezes 2, 1 vezes 1. Para não fazer todos, eu vou logo direto ao ponto, tá certo? Certo. 4 4 vezes vezes 4. 4, 16. Isso, muito bem. A raiz de 16 é 4, né? Já ficou próximo, ó. Se aqui é raiz de 13, então vai estar entre raiz de 9 e raiz de 16, concorda? Ó, se eu fizer a próxima, vai ficar muito. Ó, 5 vezes 5 é 25, vai ficar muito distante. Ó. Raiz quadrada de 25 é 5, aqui é 13, ó. Aqui é 25. Então, 25 aqui não vai me interessar para esse exemplo. Só vai me interessar esses dois, tá certo? Então, veja bem, ó. Para eu encontrar, a pergunta é a seguinte: encontre a raiz quadrada com aproximações decimais da raiz de 13, na questão 9, letra B. Né? Página 19. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar as que estão mais próximas da de 13. É a raiz de 9 e a raiz de 16. Ó. Então, a raiz quadrada de 13, ela vai estar entre a raiz de 9, veja bem, certo? E a raiz de 16. Porque, veja bem, ó, se é 13, 13 é maior que 9 e menor que 16. Aí eu não poderia pegar 25 e ficar muito distante de 13. Nem poderia pegar a raiz de 4, porque ficava mais distante ainda de 13. Né? Então, eu pego as mais próximas, as raízes mais próximas. A mais próxima de raiz de 13 é 9 e a raiz de 16. Mas aí a gente já sabe que a raiz quadrada de 9, pelos quadrados perfeitos, é 3, né? Então, eu vou colocar aqui o resultado da raiz de 9, que é 3. Veja bem, certo? Bem direitinho. E depois dessa parte aqui, não tem mais cálculo. Os cálculos que eu fiz foi da aula passada e um pouquinho dessa daqui. Aí aqui, ó, a raiz de 13 eu ainda não sei, certo? Aí aqui, a raiz de 16 é 4. Então, a raiz de 13 vai estar entre 3 e 4, ou seja, vai estar entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Aí o que é que você vai fazer? Você pega o menor valor, que é 3. Então, eu já sei que a raiz de 13 é 3, alguma coisa. 3, alguma coisa. Então, eu não sei qual é o próximo número. Estão entendendo, gente? Ó. Sempre que você for encontrar uma raiz que não é exata, no caso de raiz de 13, que é um número irracional, aí você vai ter que fazer umas aproximações dos quadrados perfeitos. Você faz os quadrados perfeitos e vê onde é que está mais ou menos a raiz. A raiz de 13, ela é maior que a raiz Então a de gente vai fazendo esses cálculos até chegar no número mais próximo daquele número, né, professora? Por exemplo, o número é 13. A gente fez os cálculos e o número mais próximo é 16. É. Você vai fazer assim, né? A raiz de 13, ela vai ser. Você vai fazer os seus quadrados perfeitos, né? 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Aí você vê, ó, não tem raiz de 13 aqui, porque raiz de 13 não é exata. Mas 13 é um número que é maior do que 9 e menor do que 16. Então, está entre 9 e raiz de 16. É por isso que eu escolhi os dois aqui, ó. Entre raiz de 9 e raiz de 16. Eu não peguei 25, que vai ficar muito distante, ó, de 13. Você pega os dois mais próximos, as raízes mais próximas exatas, é que vai lhe ajudar a encontrar a raiz aproximada desse número irracional. Então, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 16 é 4, porque aqui são raízes exatas. Então, a Mas aí raiz de... fica a dúvida. Aí é a raiz de 13, né, professor? Sim, aí é isso agora que vocês vão ter que fazer. Ó. A raiz de 13 vai ser um número entre 3 e 4. Aqui não é a dúvida, não. Aqui é o que deve ser encontrado, certo? Aqui é o número que a gente está procurando para ser encontrado. Então, a raiz de 13, você pega o menor valor, que é 3, aí você vai encontrar a primeira casa decimal, porque na questão ele está pedindo até o décimo. O décimo é a primeira casa decimal. Se fosse até o centésimo, seria duas casas decimais. Aí agora vem as tentativas, tá certo? Então eu vou apagar aqui para a gente fazer as tentativas. As tentativas são o quê? São multiplicações que você faz, colocando um número aqui, aleatório, até chegar próximo de 13. Certo? Então, veja bem, ó, vou apagar aqui para a gente fazer as aproximações. Porque você não precisa ter isso aqui no
Eu já Primeiro tirei o ano. print, professor, então a senhora pode apagar à vontade. De vez em quando eu estou tirando um print das coisas que a senhora está copiando para estudar depois. Certo. Eu deixo aqui, já já eu deixo para vocês, certo? Então, por exemplo, eu já sei que é 3, alguma coisa. Esse número aqui, você vai escolher fazer por tentativa, certo? Vamos escolher 5, 3,5 vezes 3,5. Aqui não é, a gente não está chutando, eu estou escolhendo um número aleatório após a vírgula, que aqui significa décimo, onde eu devo multiplicar. Eu já sei que 3 eu tenho certeza, que é a aproximação aqui do menor número. Aí o que falta encontrar agora é só esse segundo número aqui, ó, que é após a vírgula. O número após a vírgula, que significa o décimo, a aproximação para o décimo. Aí eu vou verificar aqui, na tentativa, se 3,5 vezes 3,5 fica próximo de 13. Tem que chegar bem pertinho de 13, tá certo? Se não der certo, aí a gente vai, aumenta para 3,6. Se não der certo, vai aumentando para 3,7. É assim que se encontra, certo? É uma tentativa cansativa, mas é esse modo mesmo, tá certo? Então vamos lá, 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 2 dá 17. Agora eu vou para o próximo número. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. Ó, 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 3 dá 9, mais um 10. Então vamos fazer a adição aqui das parcelas do produto. 5 mais 0 dá 5. 7 mais 5 dá 12, vai 1. 1 mais 1 dá 2. E 1 mais 0 dá 1. Como tem duas casas após a vírgula, eu ando duas à esquerda. 12,25. Está próximo de 13, não está? Sim. Mas vamos verificar. Veja bem, ó. Eu vou aguardar aqui. 3,25. 3,5 vezes 3,5. O resultado deu 12,25. Aí você tem que fazer uma outra tentativa para ver se tem número que chegue mais próximo de 13. Tá certo? Então a Aí a gente gente vai. vai fazer 12,5 vezes 12,5, professora? 25? Não, 3, né? A gente vai fazer. A gente já fez 3,5 vezes 3,5. Aí encontrou o resultado 12,25. Aí agora eu vou aumentar a casa decimal para 6, porque esse resultado ainda foi mais distante de 13. Né? Ah, Se o resultado fosse menor, aqui, ele foi um pouquinho maior, próximo de 13. Então, eu vou aumentar para 6 para chegar mais próximo ainda de 13. Porque você tem que colocar o número que seja mais próximo. Então, eu vou apagar aqui e fazer uma outra tentativa. Essa minha tentativa foi boa, mas não foi suficiente. Tá entendendo? Aí você vai fazendo as tentativas. Agora a gente vai para o próximo. agora, assim, professora, eu não entendi esse cálculo que a senhora fez. A senhora poderia explicar de novo como é que se faz o cálculo? A conta eu entendi, mas como a senhora resolveu o cálculo, eu não entendi. O cálculo foi uma multiplicação de um número vezes o outro, de dois números multiplicados. Eu multipliquei. A gente já sabia que 3 era o resultado já correto, da aproximação. Aí o que, é que eu disse? Aqui nessa casa decimal, você vai escolher números e multiplicar por ele mesmo para ver se chega próximo de 13. Aí eu escolhi 3,5. Fiz uma multiplicação. Foi só uma multiplicação que a gente fez. E o número vezes ele mesmo. Aí deu 12,25. Aí a gente achou que está distante de 13. Então a senhora Aí, multiplicou 5 por 5 e 3 por 3? não, eu multipliquei um número vezes ele mesmo. Eu vou fazer esse exemplo aqui e você vai entender. Ó. Eu multipliquei o número 3,5 vezes 3,5. É como se você estivesse multiplicando. Eu vou multiplicar 9 vezes 9. Aí dá 81. A diferença aqui é que você está multiplicando números decimais, tá certo? É multiplicação de números decimais, ele tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu vou fazer esse exemplo 3,6 vezes 3,6, porque é a mesma ideia de 3,5 vezes 3,5. Eu anotei aqui para ter
como eu olhar depois se essa aproximação vai valer para a raiz quadrada de 13, certo? Então, presta atenção agora, vamos lá. Certo. Então, a senhora multiplicou 5 por 3 e depois 3 por 3? Não, eu multipliquei, ó. O que é uma multiplicação? Não é você pegar o número, ó, 3,5 vezes 3,5. É você efetuar uma multiplicação. Você multiplica 5 vezes 5, 25, aí vai 2. 3 vezes 5, 15, 16, 17. Eu multipliquei o primeiro fator por dois números. Aí você deixa o espaço em branco. É você efetuar uma multiplicação. Né? Você efetua a multiplicação normal. É ele vezes ele mesmo. Se você disse o seguinte, né? Eu vou colocar um 5 aqui e fazer minha tentativa para ver se esse número, o que é uma raiz quadrada? Não é um número multiplicado por ele mesmo, então eu posso multiplicar números diferentes. 3,5 vezes 5, eu tenho que multiplicar ele vezes ele mesmo. Aí foi isso que a gente estava fazendo aqui, ó. Aí depois eu fiz a multiplicação dos próximos números, ó. 3 vezes 5, 15, vai 1. Você faz uma multiplicação, aquela multiplicação normal, que você já aprendeu lá nas outras séries. 3 vezes 5, 15, fica 5, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Aí depois você soma os fatores. 5 mais 0 dá 5. 5 mais 7 dá 12, vai 1. 1 mais 1 dá 2. E 1 mais 0 dá 1. Aí você vê aqui que é um número decimal, porque tem casas após a vírgula. Tem duas casas, aí você anda duas à esquerda, aí deu 12,25. Então, eu multipliquei 3,5 vezes 3,5, ele fez ele mesmo. E o resultado, o produto, deu 12,25. Com isso, eu tenho que 12,25 é uma aproximação mais distante de raiz quadrada de 13. Aí, o que a gente diz, né? Eu disse, eu vou guardar esse número aqui e vou fazer uma próxima tentativa. Eu vou aumentar a casa decimal, o número de décimos aqui, ó. Em vez de 5, eu vou colocar 6 e fazer uma outra multiplicação, para ver se eu consigo uma aproximação melhor para a raiz quadrada de 13. Certo? Então, a gente vai fazer aqui, Certo, ó. agora entendi. Entendeu? É uma multiplicação que você faz de números iguais, né? De números diferentes, não. Porque se fizer número diferente, não é aí. Ah, obrigado pela explicação, meu professor. Isso ajuda demais. Aí agora a gente vai. Olha, aí eu disse, eu vou escrever esse número aqui para a gente ter uma ideia, né? Aí o que é que eu disse? A minha tentativa não foi tão boa, né? Então eu vou fazer uma outra multiplicação aqui. Eu vou aumentar a minha casa dos décimos, que é a primeira casa após a vírgula, para 3,6. Certo? Então eu vou aumentar aqui a casa dos décimos para 3,6. Deixa eu ver se 3,6 vezes 3,6. Vou fazer novamente uma multiplicação, agora com a casa decimal diferente. Ó. É 6 agora, para ver se chega próximo de 13. Chegando próximo, chegando bem pertinho de 13, aí você já tem a raiz quadrada de 13, que vai ser um número decimal. Vamos fazer isso para ver se vai dar certo. Agora, com 3,5 ficou distante, deu 12,25. Aqui é 13, ainda está um pouco distante, tem que chegar bem próximo. Então, vamos lá, ó. É multiplicar aqui, viu? 6 vezes 6 dá 36, fica 6 e vai 3. 3 vezes 6 dá 18. 18 com 3 dá quanto? 3 vezes 6, 18. 18 mais 3, 21. Agora, veja bem, estou fazendo uma multiplicação, viu? Eu deixo o espaço em branco e faço minha multiplicação do segundo fator aqui, ó, do produto. 3 vezes 6, 18, fica 8, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Pronto. Vamos lá concluir nossa multiplicação. Que número eu coloquei que foi, que eu escolhi? 3,6. Vezes ele mesmo, porque a gente está trabalhando com raiz quadrada. Então, vamos fazer a adição aqui. 6 mais 0 dá 6. 8 mais 1 dá 9. 2 mais 0 dá 2. E 1 mais 0 dá 1.
Aí aqui são duas casas após as vírgulas, você anda duas à esquerda, fica 12,96. Aí agora eu pergunto a vocês, quem está mais próximo de 13? 12,96 ou o outro resultado anterior, que foi 12,25? Quem é que está mais próximo? 12,96. Muito bem, João, muito bem. 12,96 é uma aproximação melhor para a raiz de 13. Se é uma Aí vai aproximação precisar de outra conta, não, professora, para chegar mais perto? não, Ou esse é o resultado não. final? Essa daqui já é o suficiente. Então, a raiz quadrada de 13 aproximada é 3,6, certo? E não 3,5, porque do É porque 3,5 a outra conta iria dar mais do que 13, né, professora? é. Se você aumentar para 3,7, vai passar. Depois você pode fazer o teste, a multiplicação, a tentativa. Vai passar de 13. Aí, quando passa, não é uma raiz, não é uma aproximação boa. Tem que chegar menor e próximo do número da raiz que você quer encontrar. Então, a raiz quadrada de 13, a nossa aproximação até os décimos foi 3,6. Até o décimo significa que é só uma casa decimal. Agora, se ele Professora, pedisse, qual é o nome desse assunto que a gente está fazendo agora? o assunto é números irracionais, cálculo, está na página 18 e 19. É. 18 e 19 do livro. Números irracionais são aqueles que têm casas decimais infinitas. Aqui a gente não continuou, mas tem mais casas decimais a raiz de 13, certo? Tem várias casas decimais. Mas ele só pediu até o décimo, então só vale a pena escrever um número após a vírgula. Então, se caso cair lá na prova para vocês encontrar a raiz quadrada de um número irracional, vocês vão fazer as tentativas e mostrar o cálculo através da multiplicação, assim, ó. Não é extrair na calculadora, não, é mostrar o cálculo assim. O cálculo é feito com uma multiplicação de fatores, ó. Aí, mostrando esse cálculo aqui, está valendo a sua questão. Aí você depois bota que a raiz do número, no caso aqui 13, é 3,6, porque foi uma melhor aproximação. Deu para entender? Aí pode tirar o print, que fica mais fácil. Aí eu vou mostrar onde é que está no livro essa parte. Eita, a cachorra agora começou. Toma, Júlia. Professora, o nome da conta que a gente faz, por exemplo, 3,5 vezes 3,5 também é números irracionais? Não, aí a gente está fazendo uma multiplicação de números decimais, né? Ah, 3,5 vezes entendi. 3,5 são dois números decimais, certo? Dois números Certo. decimais que deu outro número decimal. O número decimal se chama racional. Agora, um número que ele tem casas decimais infinitas, como é a raiz de 13, sendo que a gente não continuou aqui, ele só pediu uma casa decimal, então esse raiz de 13 aqui é irracional. Só a raiz de 13, certo? É, Certo. e não o número 3,5 vezes 3,5. A gente precisou multiplicar um número racional, que é um número que tem vírgula, tá certo? Sim. Professor, agora sim, existem números racionais nesse mesmo estilo de conta? Existe, existe. Qual a diferença entre irracionais e irracional quando se fala nesse tipo de conta, professora? Que os números racionais, eles são números decimais com casas finitas. Por exemplo, 3,5 não tem mais número depois de 3,5. É só 3,5. Se tivesse casas continuadas com uma reticência, aí seria um irracional. Então, quando você multiplica dois números racionais, ou seja, casas decimais, dá um número racional. Agora, aqui a gente não fez multiplicação de irracionais, não, porque ela é mais complexa.
Não é nosso objetivo, Entendi. certo? Nosso objetivo aqui é encontrar a raiz quadrada de um número irracional, ou seja, de uma raiz não exata. Essa raiz aqui é não exata, porque se fosse exata não teria casas decimais, como a raiz de 100, que é 10. A raiz dos quadrados perfeitos são raízes exatas. A Professora, no... um número 26 é um número não exato para esse tipo de conta? Isso, muito bem, João. A raiz quadrada de 26 é um número não exato. Aí, se você fosse encontrar a raiz de 26, aí ia estar entre a raiz de 25 e a raiz de 36. Se você fosse, Ah, né? Tá tendo uma ideia agora, como é? Então, para tô. isso, ó, deixa eu só colocar aqui. Já tirou o print para botar com o Eu vou pessoal? tirar agora, professor, o print. Certo, que eu ia mostrar lá no livro que tem outros exemplos de raízes, Pronto, como é. professora. Tirei Certo, o muito print. bem. Ok, já muito bem. Estou gostando, viu, da participação. Pergunte mesmo, hein? Ó, deixa eu só colocar aqui o livro para vocês verem. É, só um instante, viu que está carregando ainda. Esse assunto está na página 18. Se a gente passar um pedacinho sem. Ah, aqui já. Aí o livro, no instante, ele não fica no carregamento. Deixa eu ver. Esse aqui já está adiantado. Pronto, deixa eu voltar. Professora, é uma pergunta. Se a gente fosse fazer esse mesmo tipo de conta com o número 26, que é um número não exato, aí a gente teria que colocar 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, aí o resultado que chegasse mais perto daquele número, ou a gente ia fazendo 6 vezes 6, 6 vezes, 7 vezes 7, 8 vezes 8, até chegar naquele resultado mais próximo. E com aquele número a gente iria colocando assim no lado, como a senhora fez com 16 e 9. E Isso, daí a gente pega a raiz quadrada dele, que 16 é 4 e 9 é 3. E 3. daí a gente faz essa coisa que a senhora colocou, coloca assim debaixo do lado. E daí a Isso, gente vai fazendo essas contas tipo 3 vezes 3,5 vezes 3,5 até achar o resultado mais próximo. Esse resultado mais próximo é o exatamente. resultado final, né? Exatamente. Tá certo? Desse jeito. Olha, deixa eu só Ah, mostrar, entendi agora. entendeu? É porque Entendi. esse assunto já está um pouquinho de tempo, eu acho que pode você ter esquecido. Olha, mas. É, acho que eu já Olha, estudei isso lá no quinto ou sexto ano. oi? Foi. A senhora explica muito bem, professora. Muito obrigado, viu? Por nada, João. Muito obrigada também. Olha, esse assunto que eu expliquei está aqui nessa página 18 e 19. Esse início aqui são as raízes exatas que a gente viu naquele dia, que eu expliquei um exemplo de exata. A exata, você, quando for um número maior, você faz a fatoração, a decomposição em fatores primos, né? Agora, quando for uma raiz quadrada de um número menor, você pode fazer pelos quadrados perfeitos. Aí já, essa parte que eu estou explicando agora, é essa partezinha aqui final, ó, dessa página 18 do livro de matemática, que esse número aqui, 14, não é, que é só do livro digital, é diferente a página, né? Página 18 do livro de vocês, ó. Então ele diz assim, quando o número é irracional, ou seja, quando existem raízes que não são exatas, como aquela raiz de 13 que a gente fez no quadro, por exemplo, essa raiz de 2 aqui, que eu já tinha feito, mas já faz um pouquinho de tempo, acho que foi para o teste ou foi outra aula que a gente fez. A raiz de 2 é um número irracional, porque se você for fazer a tentativa de raiz de 2, ela vai estar entre um e 2, porque você vai fazer a raiz de um, que é um, e a raiz de 4, que é 2. Então, a raiz de 2 está entre um e 2. Aí você vai pegar o menor número, que é um, que é outro exemplo de raiz quadrada, que dá
aproximações decimais. Então, você pegaria por exemplo, 1,3, aí você ia fazendo a tentativa, 1,3 vezes 1,3, para ver se chega próximo de 2. Se ficar distante, você aumenta, 1,4. Ele pegou aqui, ó, ele foi fazendo as tentativas, ele pegou 1,4, aqui no livro, 1,4 vezes 1,4, aí ele viu que dá 1,96, ó. É porque aqui ele não mostra a multiplicação, certo? Mas vocês fazem a multiplicação. 1,4 vezes 1,4 deu 1,96, tá aqui, ó, na página 19, do lado esquerdo, que eu estou apontando. 1,96. Então, esse 1,4 é uma boa aproximação para a raiz quadrada de 2, porque está bem pertinho, ó, 1,96 é quase 2. Já se ele fizesse 1,5, aí passaria, ó, ia dar 2,25. Então, não serve para a gente. Vai seguir o valor menor, que é 1,4, e ele está mais próximo de raiz de 2. Então, se ele perguntasse aqui, qual é a aproximação para o décimo da raiz quadrada de 2? A resposta seria 1,4. Aí mostre o cálculo. Aí você ia fazer 1,4 vezes 1,4. Ia fazer multiplicações e mostrava que na multiplicação o resultado vai dar 1,96, ou seja, próximo de raiz de 2. Tá certo? Aqui é outro exemplo de raiz não exata, com aproximações decimais. Idêntica ao exemplo que a gente fez no quadro. Só muda o valor, que lá foi raiz de 13. Aí deixa eu ir aqui para a próxima página. Na próxima página, uma boa questão para você praticar é essa questão 9, que eu fiz aqui, a letra B. Aí vocês podem fazer a letra A ou a letra C, certo? Você pode fazer praticar essa questão 9 como exercício, né? Como exemplo para esse assunto que a gente viu agora, tá certo? Então, essa questão 9 é bem interessante para vocês verem a aproximação. E Aí a não gente basta pode usar até essas questões, professora, para fazer revisão de tarde, sabe? isso, exatamente, né? Aí eu já estou dando a dica, essa questão 9 é referente a que eu fiz a letra B, né? Porque não dá tempo de fazer tudo, né? Eu corrigi a letra B, raiz de 13, deu 13,6, a aproximação. Mas quando for mostrar os cálculos, aí você bota a multiplicação, tá certo? A multiplicação foi qual? A gente fez ali, 3,6 está no quadro, né? Vezes 3,6, né? Lembra que você tirou o print? Então, pessoal aí. Aí vocês podem tentar fazer a raiz de 7 e a raiz de 3, né? Como revisão. Que aí eu já disse aqui na revisão um exemplo, aí você tenta fazer, né? É como eu disse, ó, pode ver que os números são diferentes. Aí não adianta eu fazer um questionário, porque matemática é uma coisa exata, assim. Aí eu prefiro fazer assim a revisão e dar um exemplo. Aí, com esse exemplo, você já faz uma questão para praticar. E dentro o que eu falei na revisão, tá bom? Então a dica é essa, tá? Tá certo assim? Então vocês fazem a questão 9 que pratica. Já fiz a B, ó, que é a raiz de 13. Aí, se quiser refazer, aí se não faz letra A e C. A 9. Né? Sim, aí deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui tem alguns exemplos nessa página 19 de números irracionais, como você estava perguntando, né? Os números irracionais são aqueles em que não, aqueles que têm casas decimais e infinitos, e não pode ser dízima periódica. Os irracionais, certo? Essa definição que eu estou falando está aqui na página que a gente viu naquele dia. O conjunto dos números irracionais é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Então, se você vê um número infinito, com reticências, e for decimal, ele vai ser número irracional. Agora, se vê um tracinho em cima, ou um número se repetindo várias vezes, é uma dízima periódica. Então, não pode ser irracional, é racional, tá certo? Cuidado para não misturar os conceitos. Então, aqui tem mais exemplo de raízes não exatas. Raiz de 3, raiz de 7, raiz de 30, raiz de 9,5, raiz de 120, por aí vai, certo? Quanto maior a raiz, dá mais trabalho para encontrar. Mas ali a gente fez umas raízes menores, não foi? A gente fez a raiz de 13. Aí você tem como base os quadrados perfeitos.
tá bom? A parte de cálculo foi essa. Aí a outra parte que tem de revisão da prova, deixa eu adiantar aqui, certo? A outra parte que tem está na página, quando vocês forem estudar, página 22, o conjunto dos números reais. Essa parte aqui não tem cálculo, é só você ver a questão dos conceitos, tá bom? Aqui você vai relembrar que o conjunto dos números reais, ele é a união dos racionais com irracionais. É como se você pegasse todos os números que tem, os números que têm casas decimais, exato, né? Finitas, com os números que têm casas decimais infinitas. Se você juntar os dois, aí forma o conjunto dos reais. Por isso que ele bota com os exemplos aqui, ó. Raiz de 7 é um número real, irracional. 4 sétimo é uma fração, é um racional. É só para relembrar os exemplos. Menos 4 é um real, racional. Pi, não esquecer desse número pi, viu? É irracional, porque ele está lá nas páginas anteriores, né? Que eu tinha falado desse número já. Ele tem casas decimais infinitas. E é um número irracional. Aí você dá uma olhadinha aqui nessa parte de conceitos, ó. Se você ver aqui nesse diagrama, os naturais, os conjuntos de números naturais, são só números positivos, viu, gente? O zero. Prestem atenção nessa revisão. Porque essa parte aqui não tem cálculo, é só conceito. Então, os números naturais, ele vai começar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Até infinito. Então, todo número natural, ele é inteiro, ó. Tá certo? Todo número natural, ele é inteiro. Por quê? Os inteiros têm os números positivos também. Então, todo natural é inteiro. Agora, se eu disser o contrário, preste atenção, viu, pessoal? Se eu disser todo número inteiro é natural, aí é errado. Essa questão aí teórica, ó. Por que nem todo inteiro é natural? Porque nos inteiros a gente tem os números negativos e nos naturais não tem. Então, nem todo inteiro é natural, mas todo natural é inteiro. Deu para entender? Essa partezinha de números, conjunto dos números reais. O conjunto dos Professora? Gente, travou aí para vocês também? Oi, 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 travou. Meu Deus. E agora? Sei não. Tem alguém aí? Meu Jesus, Caio, que susto! Eu tô de fone, cara. Tem alguém aí? Ih, professor? Ah, travou, travou. Professor? Abandonaram o Caio, o bichinho. Ficou sozinho. Ela saiu. Tadinha. A perna dela caiu, bicho. depois desapareceu tudo. Pronto, ó, voltando Professora, a aqui. senhora pode explicar isso de novo, que eu não entendi muito bem? Sim, explico. Olha, como eu estava dizendo, né? Aqui a gente tem o conjunto dos números reais. Essa parte aqui não tem cálculo, viu, gente? É só exemplos de números reais e conceitos. Então, o conjunto dos números reais, ele é composto dos racionais, que é a letra Q, com os irracionais. Ou seja, os números que estão escritos em forma de fração, números decimais, dízima periódica, o que mais? Juntando com os irracionais, que são os números decimais infinitos, que não são dízima periódica. Se você juntar todos os números que estudamos até agora, a gente tem um conjunto dos reais. Então, o conjunto dos números reais é a união entre racionais com irracionais. Esse símbolo U aqui é de união, viu? Você junta tudo. Aí eu estava falando o seguinte, que você tem alguns exemplos aqui, raiz quadrada de 7 é um irracional. É uma raiz não exata, tá certo? Então, ele é um número irracional.
Já que é irracional, ele é número real, porque ele está dentro aqui, ó, do diagramazinho. Todos os irracionais são reais. Aí vamos ver outro exemplo aqui. Uma fração. Uma fração é um número racional. Pertence a esse conjunto rosa aqui, ó. Letra Q. Irracional é real, certo? Todo racional é real. Aí vamos ver aqui outro exemplo. Menos 4. Menos 4 é um número inteiro que eu posso escrever como uma fração, menos 4 sobre 1, então ele é racional, já que eu posso escrever como fração. Então, se ele é racional, ele é real. Então, todos os exemplos de números que já vimos, eles são racionais. Aí eu estava falando do número π, que é esse símbolo aqui, ó. Apesar de não aparecer o valor dele, mas tem o valor dele lá na página 17 do livro de vocês, tem o valor de π. Mas não precisa você decorar o valor dele, só precisa você entender que esse número é irracional. O valor aqui, ó, na página 17, tem falando aqui o número irracional π. Ele é irracional, tá certo? Porque ele tem casas decimais infinitas, ó. Tem a reticência aqui. E não tem repetição, ou seja, não é dízima periódica. Se for dízima periódica, o único número que se repete, que é dízima periódica, é racional e não irracional. Aí, voltando lá agora para a página 22. Voltando para a página 22. Pronto, aqui. Pronto, então o número π é um número irracional, porque casas decimais infinitas, tá certo? Aí aqui, no diagrama do lado, eu tinha parado aqui, ó, a conexão caiu aqui, quando eu estava falando dessa parte, ó. Nesse diagrama aqui embaixo, é para a gente entender a questão dos conjuntos numéricos já estudados, ó. Então, o conjunto dos naturais, esse aqui, ó, esse pequenininho, ele só possui números positivos, incluindo o zero, né? O conjunto dos naturais é o n. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, todo natural, ele é inteiro, ó, porque dentro dos inteiros tem também o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Além dos inteiros ter esses números positivos, tem os negativos também, nesse conjuntinho azul, que é os inteiros z, ó. Então, o conjunto azul aqui, que é o conjunto dos inteiros, ele tem números negativos e positivos. Então, eu posso dizer que os naturais estão contidos dentro dele. Todo número natural é inteiro. Agora, o inverso não, viu, gente? Preste bem atenção nessas questões de conceito e teoria. O número inteiro aqui, ele tem números negativos. Então, se eu disser assim, todo número inteiro é natural, está errado. Essa afirmação é falsa. Por quê? Nos números inteiros eu tenho um número negativo, no natural eu não tenho. Certo? Mas o contrário é válido. Todo número natural é inteiro. Então tem que ter cuidado na questão de relembrar que quem são os inteiros, quem são os naturais. Aí aqui, ó, aqui tem essa parte amarela, conjuntos racionais. Todo número natural é racional, ó, porque o natural está dentro dos racionais. E todo número inteiro é racional. Agora, o inverso não vale. Um conjunto menor, ele está contido dentro do maior, que no caso aqui é os racionais, né? Do maior, pode ver. Agora, se eu disser todo racional, que é o conjunto que tem fração, é natural, não. Porque uma fração não está dentro do conjunto dos naturais. Nos naturais só está em números positivos, só tem números positivos, tá certo? Aí, se eu disser assim também, o conjunto dos números racionais, todo número racional é inteiro? Não. Porque uma fração, ela é racional, mas ela não é inteira. Certo? Agora, se eu disser o contrário, um número inteiro, por exemplo, menos 3, ele é racional? Sim, porque eu posso escrever ele como fração, como a gente viu aqui o número menos 4. Então, você tem que ter cuidado, porque os conjuntos menores, eles estão contidos dentro dos maiores, mas os maiores não estão dentro dos menores. Aí, aqui do outro lado, vem o conjunto dos irracionais, que ele é separado, ele não tem nada a ver com os racionais, nem inteiros, nem naturais. Por quê? Os irracionais são números onde tem raízes quadradas não exatas e números decimais infinitos, que não são dízima periódica, são os irracionais. Né? Então,
todo irracional é real. Mas eu não posso dizer que todo real é irracional. Porque dentro do conjunto dos reais tem exemplos de frações que não são irracionais, tá certo? Então, vocês dêem uma lidinha aqui nessa parte teórica, porque nessa parte aqui o que interessa, como eu disse, não tem cálculo essa parte aqui de conjuntos reais. O que interessa é essa parte aqui de teoria, viu? Dos números. Exemplos de números naturais, inteiros, racionais e irracionais, tá bom? Agora vamos para outra página. Acho que a gente já está terminando. Ok, as desigualdades que João Vitor falou, viu, pessoal? Não esqueçam, não. Nessa parte de desigualdade, só precisa estudar, ó, essa parte de comparação aqui, gente. Ó. Eu acho que eu tinha falado isso aqui nas outras aulas. Ó. Vocês só estudam essa partezinha aqui, ó. Na página 24, só estude esse pedacinho aritmético, que é quando ele compara os números reais. Por exemplo, 2,195, ele é menor que 3,189. Aqui as casas decimais, ó. Tem 3 casas decimais aqui, 3 casas. Quando a parte inteira for diferente, aí você compara só a parte inteira. Aqui é 2 e é 13. Então, quem é maior? O 3, né? Aí, portanto, 2 é menor que 3. Viu? Quando for estudar nessa página 24, só essa parte de comparação. Não precisa estudar os intervalos. Intervalos é só no ensino médio, mas eu expliquei também. Ó. Outro exemplo aqui de número decimal. Você for comparar aqui, ó, 3,267 com 3,289, se as partes inteiras são iguais, não tem como comparar, porque são iguais, ó. Aí você vai ver as partes decimais, 267 e 289. Quem é maior nas partes decimais? 289. Então, a abertura do sinal de maior é para o lado do número que tem a parte decimal maior, que é 289. Alguma dúvida aqui em desigualdades? Desigualdade é porque você usa o sinal maior, menor ou igual. Aqui a gente não pegou nenhum número igual. Então, para esse assunto aqui de desigualdade, só é necessário estudar a comparação, viu? E uma questão boa aqui para vocês praticarem, deixa eu ver aqui. Se tem. É essa 28 aqui, ó. Essa 28 tem como você comparar os números. Aqui você vai dizer quem é maior, quem é menor, viu? Essa questão 28 se refere a esse tópico do assunto aqui, desigualdades. Deixa eu ver se vocês estão aí. Ah, estão. Você que tem caído de novo. Aí o último tópico da prova de vocês é esse daqui, ó. É fácil, viu? A única parte que dá trabalho é aquela, viu? Aquela que eu fiz no quadro. Operações com raiz, só vai até essa página, viu? A prova de vocês. Aqui é simples, ó. A gente fez essa atividade aqui na sala. Você vai extrair as raízes exatas. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um produto de raízes. Aí você extrai a raiz de 16, que dá 4, extrai a raiz de 4, que dá 2. Depois é só multiplicar. Então, primeiro faz a extração das raízes e depois multiplica os números para dar outro. Né? Aqui é operações com raízes, mas sem utilizar ainda as propriedades. Aí você dá uma olhadinha nessa página, viu? Você vai até aqui. Deixa eu pegar outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Pronto, aqui, ó. Tá na página 27, viu, gente? Só vai até aqui. Não precisa estudar as outras, não. Ó, por exemplo, aqui, ó. Raiz quadrada de 100 sobre 25. Você pode dividir 100 por 25. Você dividir 100 por 25, vai dar 4. Então, fica, aqui a gente tinha feito, né, já essa atividade. Aí fica a raiz de 4, que é 2, tá certo? Ok? Aí, outro exemplo para extração de raízes exatas, viu? Aqui é questão de raízes exatas. Não tem nada a ver lá com números irracionais. Aqui é só operação com raízes. Então, outro exemplo de divisão de raiz. Aqui eu tenho uma
uma fração dentro da raiz quadrada. Ó. Então, você extrai a raiz do número de cima, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, tem a raiz quadrada de 1 quarto, 1 quarto, 1 meio, tá bom? Outro exemplo aqui, vamos agora para, aqui já foi divisão, né? Multiplicação. Outro exemplo, raiz de 16. Extrai a raiz de 16, gente, é 4. Extrai a raiz de 9, que é 3. Ó. São raízes exatas aqui, viu? Quando for fazer operações com raízes. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer com raízes exatas. Então, raiz de 16 é 4 e raiz de 9 é 3. Então, 4 mais 3 dá 7. Tá certo? Isso aqui vocês têm copiado, que foi que a gente fez no... Veja se tem alguma dúvida. A senhora pode explicar de novo, professora, por favor? Sim. Olha, deixa eu explicar aqui. Essa questão, esse tópico aqui é operações com raízes. Então, você vai extrair as raízes exatas, aqui é um produto. Tem um pontinho aqui, é um produto de raízes exatas. Aí você extrai a raiz de 16 é 4 e a raiz de 4 é 2. Aí depois multiplica. Depois que extrai as raízes, aqui não tem nada a ver com aquela parte de raízes não exatas, não, nem aproximações, tá certo? O tópico aqui é operação. Operações com raiz. Então, a operação aqui é multiplicar. Então, primeiro você extrai a raiz de 16, que é 4 é de 4 é 2. Multiplica 4 vezes 2 dá 8. Esse outro exemplo aqui é válido também, ó. Você pode multiplicar, botar num único radical. 16 vezes 4 dá 64. E quando você for extrair a raiz de 64 lá dos quadrados perfeitos, vai dar 8. Deu o mesmo resultado do de cima. Então, você pode extrair primeiro a raiz e multiplicar depois, ou pode multiplicar e depois extrair a raiz. Tanto faz, tá certo? Na multiplicação. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Aqui é multiplicação de novo. Vamos pegar um de divisão. Pronto, esse aqui. Raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 4. Aqui é uma divisão de raiz, né? Uma operação de divisão de raízes. A professora caiu de novo? Gente, alô? Pra mim também travou. Ah, Foi a internet dela. sim. Caiu de novo, foi?